Boa noite, amigos. Estamos aí mais uma vez reunidos, esperando dar o horário. Falta um minutinho para iniciarmos a nossa palestra desta segunda-feira, 5 de outubro de 2020. Mais uma vez conectados pela página do Facebook da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. Gratidão pela oportunidade e vamos aí nos preparando, que dentro de instantes daremos início à nossa palestra. Vamos aguardar os companheiros que aos poucos irão se conectando, conforme o horário, né? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande recebê-los mais uma vez e estarmos aí reunidos em nome do Espiritismo, dessa doutrina que tanto tem nos consolado e orientado nesta encarnação, com base no Evangelho de Jesus. Que Jesus nos abençoe. Sejam todos bem-vindos. Faltando alguns segundos para darmos início, para as 20 horas, iniciarmos mais uma palestra à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos. É com o coração cheio de gratidão que nos reunimos mais uma segunda-feira, nesta noite, 5 de outubro de 2020, pelo canal do Facebook da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. O tema de hoje é um tema, como todos os temas do Evangelho, do Espiritismo, são temas atuais, interessantes e necessários para a nossa compreensão das leis divinas. Estamos aí nos conectando, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à palestra desta noite, como sempre, nesta noite, uma mensagem do livro Vida Feliz, da benfeitora Joana de Ângeles, que com este livro e com mensagens curtas e bastante diretas, nos convida aí a reflexões profundas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É uma gratidão recebê-los. A lição de abertura desta noite, como todas as atividades espíritas, sempre falamos, se iniciam com uma mensagem edificante para aguçar a nossa mente com bons pensamentos, com boas palavras e confortar o nosso coração, e em seguida faremos uma prece. Na noite de hoje, uma mensagem do livro Vida Feliz, da benfeitora Joana de Ângeles, e caiu a lição 79. Transforma as tuas horas num rosário de bênçãos. Aproveitando-as com sabedoria, no trabalho edificante, formarás um patrimônio de felicidade, o qual não podes imaginar. Desperdiçando-as, não conseguirás recuperá-las, as horas. A hora que passa não retoma, qual a água que corre sob a ponte. A eternidade é feita de segundos, e o tempo medido pelas horas é a concessão de Deus para te proporcionar bem-estar. Trabalha sem desânimo e acumula as tuas horas de ação benéfica. Bem, a benfeitora Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, lição 79. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria recebê-los mais uma vez, numa noite de segunda-feira, conectados aí pela página do Facebook da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. Depois da leitura inicial, vamos fechar os nossos olhos, agradecidos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, conscientes que somos, Senhor, de não sermos merecedores de tantas bênçãos, de tanto amor que se derramam sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar a nossa pequenez, desenvolvendo dentro de nós a humildade e a simplicidade, entendendo que é a Ti que devemos nos direcionar e buscar. Proteja-nos, Senhor, dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, das palavras malsãs, das atitudes equivocadas. Inspira-nos, Senhor, para sermos homens e mulheres de bem onde Deus nos colocou. Ajuda-nos, Senhor, a guardar na nossa alma, na nossa mente, os Teus ensinos e os ensinos que o Espiritismo tem nos proporcionado com tantos esclarecimentos, nos libertando da ignorância, nos aproximando de Deus. Ajuda-nos, Senhor,
no dia a dia, vigiar e orar como o Senhor nos convidou. Envolva, Senhor, os nossos lares, os nossos familiares, o nosso trabalho onde ganhamos o pão de cada dia. Envolva, Jesus, as provas e expiações, as dificuldades que batem à nossa porta, como desafios, nos convidando para desenvolver as virtudes tão necessárias para o nosso crescimento moral e espiritual. Mais uma noite estamos aqui reunidos pelos canais, Senhor, do Facebook, das redes sociais, pela internet, que nos proporcionam nos reunirmos, apesar de estarmos no meio de uma pandemia, onde muitos estão tentando voltar à normalidade. Sabemos que ainda estamos no recolhimento do nosso lar, refletindo sobre a oportunidade da família, da encarnação, do casamento, dos filhos, dos pais, do trabalho, para que possamos sair, Senhor, da zona de conforto e nos libertarmos das fugas que tanto tem feito com que nos percamos ao longo das nossas encarnações. Que essa noite e todas as noites, que esta encarnação possa ser um marco na nossa história de espírito, nos ajudando a nos libertar do homem velho, permitindo que o homem novo surja, cheio de virtudes, porque o mundo só será melhor quando nós sermos pessoas melhores. Abençoe-nos, ampare hoje e sempre, envolvendo cada um dos que estão conectados, envolvendo seus lares, envolvendo, Senhor, os que sofrem com o calor, com o frio, com a chuva, os que sofrem com a fome, os que sofrem, Senhor, que com as enfermidades do corpo e da alma, que estão nos hospitais, nas UTIs, os que estão nos presídios, nos prostíbulos, os que vivem pelas ruas, embaixo de ponte de viaduto, os que estão desempregados, os que estão sem o que comer, sem um remédio para aliviar as dores. Envolva, Jesus, os nossos governantes, envolvendo os trabalhadores da Tua seara que estão espalhados por todos os cantos deste mundo, nos dois planos da vida, espalhando a esperança, a confiança e a paz. Muito obrigado, Senhor. Boa noite a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma live Palestra Espírita pelo canal do Facebook da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, que fica aqui em Cuiabá, no bairro Santa Helena. As atividades do Centro Espírita ainda estão suspensas presencialmente, mas mantendo algumas atividades como as palestras durante a semana para que possamos aí nos reunir e fazer contato. Gratidão à diretoria da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, ao nosso querido Vinícius Belo. E nesta noite, depois da prece, depois da leitura edificante, vamos aí falar de agradecimento, reconhecimento e gratidão também. Conta-nos Lucas, no capítulo 17, versículos de 11 a 19, que de caminho para Jerusalém, passava Jesus pela divisa entre a Samaria e a Galiléia. Ao entrar ele numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Então conta-nos Lucas, no capítulo 17, versículos de 11 a 19, que Jesus estava entre Samaria e a Galiléia, e ao entrar em uma das aldeias dessas regiões, ao longe, a mais de 2 quilômetros de distância, ou mais do que isso, porque os leprosos não poderiam se aproximar das comunidades, das cidades, das aldeias, porque eram proibidos pela lei da época. Jesus, ao virar, ouve-lhe esse chamado, onde 10 leprosos iam ao seu encontro, mas permaneceram longe de Jesus, e disseram a Jesus: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, logo que os viu, disse-lhes: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E em caminho ficaram limpos. Um deles, vendo-se curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano que foi curado. Perguntou Jesus: Não ficaram limpos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse a dar glória a Deus, senão este estrangeiro, o samaritano? E disse ao homem: Levanta-te e vai, a tua fé te curou. Então, nessa passagem de Lucas, vem nos trazer que Jesus estava entre Samaria e a Galiléia, entrando numa aldeia, a mais ou menos uma distância de 3 quilômetros, 10 leprosos que não eram permitidos entrar na cidade, reconhecendo Jesus, grita-lhe de longe e lhe pede: Jesus, mestre, tem compaixão de nós.
Aqui nós vemos mais uma vez o poder de um espírito puro, de um espírito crístico, de um espírito que, segundo Kardec pergunta aos espíritos no Livro dos Espíritos, quem que seria para nós o modelo para que possamos seguir? Jesus. O poder dessa alma que transborda amor continuamente, abundantemente, no entusiasmo pelas leis divinas. O poder deste homem que, encarnado num corpo como o nosso, que veio ao mundo pessoalmente como havia prometido para nos trazer a mensagem de Deus, as suas leis. Jesus não chegou perto desses 10 leprosos, porque eles estavam distantes a 2, 3 quilômetros da aldeia onde Jesus adentrou. E eles gritam: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus sequer, meus irmãos, levantou a mão com a imposição como passe, como ele fazia na maioria das vezes, no meio das praias, dos montes, das praças, dos lugares onde ele passava, e aqueles que o buscavam, ele impunha a mão sobre a cabeça da pessoa, curando-a. Jesus apenas virou-se para os 10 leprosos e disse a eles, Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E automaticamente os 10 leprosos se curaram, apenas com a voz e a ordem de Jesus. E nessa passagem de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19, Lucas nos traz a reflexão que dos 10 leprosos que foram curados, nesse instante imediato, apenas pela voz de Jesus, apenas pela sua energia que irradia em todo o planeta Terra, ele, virando-se para eles, dos 10 leprosos curados, apenas um voltou para agradecer-lhe, dizendo-lhe dessa forma: prostrou-se esse leproso com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este homem, ex-leproso, era um samaritano. E Jesus perguntou: não ficaram limpos os 10? Onde estão os outros 9? Nessa passagem de Lucas, capítulo 17, versículo de 11 a 19, nos mostra o quanto poucos de nós praticamos a gratidão. Agradecemos. Uma grande maioria de nós poderiam estar nos dizendo nessa noite: mas eu agradeço por tudo. Eu acordo abrindo meus olhos pela manhã, agradecendo a Deus pela vida, por mais um dia, pela saúde, pela família. Podemos dizer que muitos de nós talvez estejamos aí num automatismo de agradecimento, sem internalizar essa gratidão, sem entender esse agradecimento. Porque muitas pessoas entram num processo maquinal de agradecimento, ou apenas dizendo obrigado Senhor, gratidão por isso, pela minha família, pelo trabalho, pelo lar, pelo corpo perfeito, mas não sente isso no coração. Isso é agradecimento? Aí nós vamos ver aqui: reconhecimento e gratidão são as duas expansões da alma humana que assinalam muito bem o estado moral de cada indivíduo. Reconhecimento é diferente de gratidão. Como nos diz, reconhecimento e gratidão são as duas expansões da alma humana que assinalam muito bem o estado moral de cada indivíduo. Existem aqueles que apenas reconhecem e existem aqueles que têm gratidão. E há uma diferença muito grande em reconhecer e em agradecer. Vamos dizer que reconhecimento é mais ou menos você olhar para aquela pessoa e dizer: mas como que fulano, fulana, Beltrano, Beltrana é uma pessoa prática, é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa proativa, é uma pessoa responsável, é uma pessoa boa. Você está reconhecendo essa pessoa. Como reconhecemos? Como que Deus é bom? Como que Deus é bom comigo? Isso é um reconhecimento. Mas gratidão é diferente. Reconhecimento e gratidão são expansões da alma humana. Seria: o reconhecimento e a gratidão saem de dentro de nós.
É algo que nós aprendemos ao longo da nossa história de espírito, quando entramos nessa condição hominal, que saímos da condição de princípio ativo, porque estivemos aí, como já falamos em outros momentos, no nosso histórico, desde a nossa criação, passamos pelo reino mineral, vegetal, animal. Evoluímos tudo que tinha que evoluir no reino mineral, evoluímos tudo que tinha que evoluir, passamos do reino mineral para o vegetal, evoluímos tudo que tinha que evoluir no vegetal, passamos para o reino animal, evoluímos tudo que tinha que evoluir no reino animal e entramos nessa condição hominal que nos dá a designação, os espíritos, nessa condição de espírito. E nós, ao longo dessa história, da nossa história de espírito, estamos aí, ora reconhecendo, ora tendo gratidão, mas muitas vezes sem entender essa diferença e verdadeiramente o que nós estamos praticando, se é reconhecimento ou é gratidão. O reconhecimento é o testemunho da genuinidade de uma coisa, de um fato, de uma pessoa. Como eu falei, você reconhece, fulano é bonito, fulano é caridoso, fulano é bondoso, é responsável, é prático, é dinâmico. Reconhecimento. O reconhecimento é o princípio inteligente, que nos aproxima da verdade. Então, pelo reconhecimento, nós estamos desenvolvendo a intelectualidade, porque é algo que fez a gente pensar. A intelectualidade. Então, nós paramos, observamos a pessoa, observamos o fato e desenvolvemos o reconhecimento depois do raciocínio, depois de pensar, depois de desenvolver a lógica. Como virtude moral, o reconhecimento é o princípio da gratidão. Então, muitos de nós podemos dizer que estamos no princípio, ainda apenas reconhecendo aquilo que nos acontece, aquilo que nos é feito pela justiça divina, pela vida e por Deus. Então, o reconhecimento é uma virtude moral, mas esse reconhecimento é o princípio da gratidão, onde o reconhecimento chega a seu mais elevado cimo, este começa a sua espiral que se eleva ao infinito. Então seria o reconhecimento é um caminho para chegarmos à gratidão. Aí vocês poderiam me perguntar, então quer dizer que na fase evolutiva em que nós estamos mais reconhecendo do que tendo gratidão, porque, conforme nos diz, como virtude moral, o reconhecimento é o princípio da gratidão. Nós não trazemos a gratidão na sua plenitude, como também não trazemos o amor. Nós estamos aí desenvolvendo os sentimentos puros, nós estamos aí desenvolvendo o sentimento do amor, mas o amor que nós ainda estamos acostumados a querer desenvolver é um tanto quanto humano, físico. Tanto é que quando Jesus falou de Deus, ele falou do amor, é como se ele tivesse feito tremer os corações e os sentimentos das pessoas. Porque nem todos acreditam que têm o poder, o potencial e a capacidade de amar. Muitos de nós ainda estamos apenas no instinto, no primitivismo da paixão, que faz parte do nosso processo evolutivo, como a gratidão. Então, como nós dissemos, como virtude moral, o reconhecimento é o princípio da gratidão, onde aquele chega a seu mais elevado cimo, este começa a sua espiral que se eleva ao infinito. Então seria quando nós chegarmos no estágio de reconhecimento mais elevado, nós começamos aí a espiral que nos leva ao infinito conforme a gratidão. Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos aí. Estamos aqui falando de agradecimento e a diferença entre reconhecimento e gratidão, que não são as mesmas coisas, né? A gratidão grava a ideia do bem e mantém, pelo autor do benefício, vivo sentimento de carinho. Então, o que é a gratidão? Vamos aí imaginar que nós conhecemos alguém e essa pessoa, muitas vezes que nós conhecemos ou não conhecemos, ela fez algo
que para nós tem um significado muito grande. E a gente grava essa ideia do bem e mantemos, né, por aquela pessoa que fez esse benefício, um vivo sentimento de carinho. Isso é gratidão. Então, sempre que eu lembrar dessa pessoa, eu vou ter um sentimento de carinho muito grande por ela. É a gratidão. A gratidão grava a ideia do bem e mantém, pelo autor do benefício, vivo sentimento de carinho. Eu posso estar no plano espiritual. Podem se passar 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas eu sempre vou lembrar daquela pessoa com esse sentimento do bem e um sentimento de carinho por ela. É uma gratidão eterna que eu tenho. Aí a gente vai mais longe. Vamos dizer que essa pessoa que fez um bem imenso, que eu tenho uma gratidão, que sempre que eu lembro dela com carinho. Isso é gratidão, diferente de reconhecimento. Que reconhecimento é, fulano foi muito bom comigo, ponto. E esqueceu o que ele fez para você. E vamos dizer que muitas pessoas ficam até magoadas, né? Porque às vezes ela moveu céu e terra para ajudar o outro, e o outro não tem nenhuma gratidão, apenas reconhecimento. E esquece. A gratidão grava a ideia do bem e mantém pelo autor do benefício vivo sentimento de carinho. Aí vamos dizer que nós recebemos um benefício de alguém. E a gente tem esse sentimento de gratidão. Como eu falei, sempre quando eu lembro da pessoa, eu lembro do que ela fez por mim. E eu agradeço a Deus por ela, que onde ela estiver, encarnada, desencarnada, ela esteja bem. Tá ok. Passam-se 10 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano, vamos dizer. Essa mesma pessoa, diante de uma atitude responsável, honesta, ela precisa tomar uma outra decisão. E essa decisão acaba prejudicando alguém que eu gosto. Alguém que eu tenho afinidade. Vamos dizer um filho, um marido, a esposa, o pai, a mãe, o irmão, um amigo muito querido. E eu fico sabendo que essa pessoa que fez um benefício para mim, e eu tinha gratidão por ela, pelo benefício que ela fez por mim, eu fiquei sabendo que por atitude dela voluntária, no meu entendimento, numa atitude em que ela foi convidada a ter uma atitude responsável, honesta, para que não prejudicasse os outros, prejudicou alguém que eu amo. Aí o que acontece? Eu fico sabendo que essa mesma pessoa que fez um benefício para mim no passado, prejudicou alguém que eu amo. Aquele que é grato, que tem gratidão verdadeira, não vai mudar o sentimento por essa pessoa. Ele não vai mudar. Ele não vai ficar pensando, meu Deus, como o fulano é ruim, eu não conhecia ele, como que ele fez isso com uma pessoa que eu amo, eu achei que era uma pessoa boa porque me ajudou há 5, 10 anos atrás, aí agora eu fico sabendo que fez isso com meu filho, com meu marido, com minha esposa, com meu irmão, com meu pai, com meu amigo, uma pessoa que eu amo, que eu gosto, então ele não é uma pessoa boa. Então isso significa que eu não tinha gratidão, eu apenas tinha reconhecimento, porque gratidão, ela está, como nós dissemos aqui, como virtude moral, o reconhecimento é o princípio da gratidão. Onde o reconhecimento chega ao seu mais elevado cimo, a gratidão começa a sua espiral que se eleva ao infinito. Então seria, se eu recebi um benefício de alguém, não importa quem seja, e eu tenho gratidão por essa pessoa, toda vez que eu lembro dela, eu lembro do que ela fez por mim e eu agradeço, isso está guardado em mim eternamente. Se eu ficar sabendo que ela fez algo que prejudicou alguém que eu gosto, eu continuo grato do mesmo jeito, porque o meu pensamento vai ser, ela é uma pessoa muito boa, eu tenho certeza disso, eu tenho gratidão por ela, por tudo que ela fez. Se essa pessoa tomou uma atitude, é porque ela devia estar pensando em algo maior, que nós de fora não estamos vendo. Então, gratidão grava a ideia do bem e mantém pelo autor do benefício vivo sentimento de carinho. O reconhecimento lembra a ideia do benefício. A gratidão aviva a lembrança do benfeitor.
ela não morre, está sempre dentro de nós. O reconhecimento é um movimento de inteligência, como nós falamos, variável, como é variável a inteligência em cada ser humano. Por isso que cada um tem um sentimento de reconhecimento. Se nós olharmos à nossa volta, nós vamos ver que as pessoas que estão conosco, nós temos às vezes uma visão de alguém, a gente fala, nossa, como que fulano é uma pessoa, aí designamos lá virtudes, reconhecimento por ela, gratidão por ela, e aquele que reconhece diz, fulano está fazendo o que ele tem que fazer, é o trabalho dele, é a obrigação dele, ele não tem mais que fazer isso mesmo. O reconhecimento é um movimento de inteligência, variável, como é variável a inteligência em cada ser humano. Então cada um de nós temos uma visão. Se eu tenho gratidão por aquilo que alguém fez por mim, né? O reconhecimento lembra a ideia do benefício, a gratidão aviva a lembrança do benfeitor. Qual que é o sentimento que eu tenho por essa pessoa? É um sentimento muito grande, que vai levar para outras encarnações. A gratidão é uma confirmação da razão sancionada pelo gesto do coração. Olha que inteligente isso. A gratidão é uma confirmação da razão. Por quê? Porque dentro de mim o reconhecimento ele é um movimento da inteligência. Como nós dissemos, como virtude moral, o reconhecimento é o princípio da gratidão. Mas a gratidão é uma confirmação da razão sancionada por gesto do coração. A gente pensa, a gratidão é uma confirmação da razão. Por quê? Porque dentro de mim eu reconheci não apenas com a inteligência, mas com sentimento, porque eu senti dentro de mim. Por isso é sancionada pelo gesto do coração. Há reconhecimento e há gratidão. Onde onde o reconhecimento para, por não poder continuar o seu caminho, a gratidão começa num suco de luz, a ascensão para a eternidade. Não há virtude mais nobre, meus irmãos. Por isso mesmo, mais rara que é a gratidão. Ela nos pede o amor e nos eleva a Deus a gratidão. Que fique claro a diferença da gratidão e do reconhecimento. Muitas são as almas reconhecidas, mas poucas são as que têm gratidão. Dos 10 leprosos curados, que nós contamos a história em Lucas capítulo 17, versículo de 11 a 19 no início, né? Dos 10 leprosos curados por Jesus em terras da Palestina, só um voltou a dar graças ao Senhor. Né? De todos os restabelecidos pelo Senhor, não se contam talvez 3 que lhe seguissem os passos. De todos os que ouviram dos melodiosos lábios a palavra de salvação, insignificante foi o número dos agradecidos. Inúmeros foram os que reconheceram o verbo de Deus. E muito maior em número foram os que, apesar de o reconhecerem, repudiaram a sua palavra. Essa fala aqui, ela vem nos lembrar que muitos de nós temos aí uma gratidão imensa por Jesus, por ter nos trazido o Evangelho, por Ele ter nos dito que nós só vamos chegar a Deus por Ele ter dito que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós dizemos que inúmeros foram os que reconheceram o verbo de Deus, e muito maior em número os que, apesar de o reconhecerem, repudiaram a palavra, que são aqueles que acham lindas as passagens do Cristo, as palavras de Jesus, o que os apóstolos escreveram, acha linda os romances, os livros espíritas, o que está escrito nas obras básicas. Apenas fica na admiração e na beleza, porque, conforme nós dissemos, é muito maior o número dos que, apesar de o reconhecerem, repudiaram a palavra. Aí vocês poderiam dizer, mas eu não repudio a palavra de Jesus, a palavra dos Espíritos. Eu acredito na vida após a morte, eu acredito na mediunidade, eu acredito na bondade de Deus sobre a nossa vida, eu tenho fé, eu estou desenvolvendo a coragem, a esperança, eu sou otimista, eu sou uma pessoa que evito reclamar, falar mal, criticar, e estou sempre agradecendo. Ok, mas se nós pararmos para olhar, quando dizemos que repudiam uma palavra, é porque não estamos vivenciando dentro de nós aquilo que Jesus nos convidou
com o evangelho que ele nos trouxe e o que os espíritos nos trouxeram com o espiritismo que Allan Kardec codificou. Nós achamos bonito, muitas vezes pregamos para os outros, mas não aplicamos na nossa própria vida. É muito comum no movimento espírita, isso eu já falei outras vezes, eu vou repetir, as pessoas fazerem apoio fraterno, aconselharem os outros onde estão passando por provas, expiações, sofrimentos, problemas, dificuldades, e chegar a dizer a elas: nada acontece por acaso. Se isso está acontecendo na sua vida, é porque você merece. Tenha fé, tenha força. Lindas palavras. Quando o problema bate a nossa porta, será que a gente se lembra disso? Que nada acontece por acaso? Que se isso está acontecendo na nossa vida, é porque nós merecemos? Deus está nos experimentando, nos testando a nossa fé, a nossa coragem? Será que a gente lembra disso? Por isso que inúmeros foram os que reconheceram o verbo de Deus e ainda reconhecem. E muito maior em número foram os que, apesar de o reconhecerem, repudiaram a palavra. Vamos dizer aqui que ao longo da história, padres, doutores, rabinos, escribas, fariseus, governadores e césares, depois que reconheceram o poder do verbo divino, de reconhecer o poder de Jesus, é que resolveram crucificar o inocente. Pilatos faz isso, reconhece a grandeza de Jesus, mas o que ele faz? Lava as mãos, entregando a responsabilidade ao povo ignorante, primitivo, querendo sangue, querendo a morte, não sabendo que quem eles estavam condenando, assassinando, era Jesus, o governador deste planeta. Por isso que padres, doutores, rabinos, escribas, fariseus, governadores e césares, ao longo da história, nesses 2000 anos, depois que reconheceram o poder de Jesus, do seu verbo divino, é que resolveram crucificar o inocente. E aquele mesmo que, depois de haver mostrado o seu reconhecimento na mais alta expressão de inteligência, lava as mãos ao derramamento de sangue e acende ao sacrifício da vítima, porque não tem coragem de ser grato. Pilatos. O mundo está cheio de reconhecidos, mas vazio de gratidão. De 84 discípulos que seguiam o mestre Nazareno, 72 abandonaram-no no meio do caminho, dando motivo à pergunta do humilde Galileu aos outros 12: e vós, também não vos queirais retirar? Para quem havemos de nos retirar, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. O reconhecimento incita o interesse. A gratidão reveste o amor. Marta e Lázaro são reconhecidos, mas só Maria tem gratidão. Venit muller abens alabastrum, ungenti nardi espicati, prestiose et fracto alabastro affiduti superejus. Uma mulher com um frasco de fino perfume de nardo ungiu, que foi Maria de Magdala. A gente vê, o mundo está cheio de reconhecidos, mas vazio de gratidão. Os espíritos nos informam que Jesus tinha 84 discípulos, não era apenas os 12 que nós conhecemos. Eram 84 discípulos que seguiam Jesus, fora os demais que o seguiam, que está lá os 500 da Galileia, né, também. Então, de 84 discípulos que o seguiam, quando ele foi condenado à morte e crucificado, 72 abandonaram-no no meio do caminho, dando motivo à pergunta do humilde Galileu aos outros 12: e vós também não vos quereis retirar? Esses 72 discípulos abandonaram Jesus com medo de serem reconhecidos seguidores dele, com medo de morrer, de serem condenados e de serem presos também. Quantos de nós ainda sentimos vergonha de dizer que somos espíritas, que somos cristãos? Quando alguém conta uma piada, uma anedota preconceituosa, uma piada negativa, que está fazendo piada ao negro, ao índio, ao branco, à raça, à loira, à mulher,
ao homossexual, ao idoso. E muitas vezes nós, não concordando com aquela postura, a gente ri para não ficar diferente dos outros. Quando que nós vamos mostrar que somos cristãos? E ser cristão é ser inteligente, pensando de forma inteligente, diferente, sem ser preconceituoso como Jesus foi, não dando braços dados à discórdia, à disseminação de ofensas, de humilhações. Quantas pessoas são humilhadas, ofendidas, por conta de piadas, brincadeiras e frases obscenas, descaridosas. E quantos de nós temos a qualidade moral e a coragem de dizer: você acabou de ouvir o que você disse? Uma piada como essa não tem graça. Estamos aqui, você está fazendo uma piada de loira e tem uma loira junto com a gente. Está fazendo uma piada de homossexual, o teu filho é homossexual, o seu neto é homossexual, o seu sobrinho, o seu amigo é homossexual. E muitos dizem: larga de ser duro, né? Qual o problema que tem? Eles não importam. Como que não importa? Quem que fica feliz de ouvir uma piada, uma anedota discriminatória, preconceituosa? Então, a gente vive esse movimento. Estamos, como Joana de Ângeles diz, a benfeitora, mergulhados no amor de Deus. Precisamos permitir-nos conectar neste amor. Como nós dissemos, como virtude moral, o reconhecimento é o princípio da gratidão. E muitos têm aí reconhecimento, a grandeza e o amor de Jesus, mas não têm gratidão. E quando dizemos que o mundo está cheio de reconhecidos, mas vazio de gratidão, desses 84 discípulos que o seguiam, 72 abandonaram-no no meio do caminho. De 84 a 72, quantos que ficaram firmes seguindo ele, né? No reconhecimento, só age o interesse. Na gratidão, é o amor que fala. O reconhecimento é o princípio inteligente que nos aproxima da verdade, desenvolvendo a intelectualidade. A gratidão é um dever que a ela nos alia. Na vida particular, como na vida social, há reconhecimento e gratidão. Mas aquele, quando lustrado pela nobreza de caráter, é o princípio em que germinam as graças que nos dão a pureza de sentimento. Aí nós vamos fazer um olhar para a nossa vida, né? Se nós observarmos vida, natureza, família, semelhante, trabalho, chefe, prova, expiação, dor, sofrimento, enfermidade, saúde, amigo, inimigo, alegria, tristeza, situação financeira, são alguns dos exemplos de gratidão ou de reclamação da nossa parte. Quantos de nós estamos fazendo um movimento de reclamação ou de gratidão diante da vida, da natureza, da família, do semelhante, do trabalho, do chefe, da prova, da expiação, da dor, do sofrimento, da enfermidade, da saúde, do amigo, do inimigo, da alegria, da tristeza, da situação financeira que estamos passando? A gente costuma reclamar de tudo, é verdade, né? Vamos ser sinceros. Quando chove, muitos reclamam do mau tempo. Quando faz sol, reclamamos porque está quente. Quando é noite, gostaríamos que fosse dia, que já fosse o dia seguinte. E assim, quantas situações. Tudo sem exceção parece ser motivo para reclamar. Poderíamos continuar escrevendo uma página ou um livro, falar aqui, elencando motivos de reclamação ou exemplos práticos de sua ocorrência. Vamos fazer o contrário? Agradeçamos por tudo. Até pela dor que nos atinge profundamente, que tantas vezes já falamos aqui, que a dor que nos chega é a bondade de Deus se fazendo em nossa vida. Bendita a dor, ela é a grande sinfonia que acorda os corações humanos para a vida eterna. No estágio evolutivo em que estamos, se a dor não existisse, estaríamos estagnados, porque a dor é como se fosse um impulso para o desenvolvimento das virtudes, o desenvolvimento da gratidão, do reconhecimento, do perdão, da humildade, da simplicidade.
da fraternidade, da benevolência, da piedade, de tantos sentimentos que estamos aprendendo a praticar, como o da caridade. Já dizia, há muito tempo atrás, os nossos avós, que como informação colhida de fonte moral, a dor é um constante convite à vida, a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Quem diz isso é Emmanuel, o benfeitor de Chico Xavier. A dor é um constante convite da vida, a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Por quê? Porque a dor é um constante convite à vida para que aceitemos, a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus, porque quando a dor bate à nossa porta, nós lembramos de Deus mais intimamente e passamos a fazer prece com mais constância, a ler coisas que nos motivam, que estimulam sentimentos bons em nós. Por isso que é uma entrevista com Deus. Quando nós procuramos esquecer um pouco da nossa vida, das aflições, das angústias, e focamos o sentimento para Deus, para conversar com Deus, para sentir Deus, para ouvir Deus na acústica da nossa alma, nós estamos fazendo essa entrevista com Deus. Conforme diz Emmanuel, a dor é um constante convite da vida, a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Quando tudo está bem, qual que é o nosso comportamento? Tendemos a nos esquecer do agradecimento. Mas a misericórdia divina, reconhecendo nossas necessidades, nós oferecemos-nos então a dor expiação, a dor evolução, a dor auxílio, para que humildemente nos coloquemos diante do Senhor da vida e, em definitivo, consigamos nos libertar de nosso passado infeliz, acordando o homem renovado para o novo mundo de regeneração. Estamos aí, todos nós, ora vivenciando aí, pela misericórdia divina, reconhecendo as nossas necessidades, e estamos aí experienciando a dor expiação, ou a dor evolução, ou a dor auxílio. Joana de Ângeles, a benfeitora, que é uma psicóloga espiritual que nos trouxe tantos livros na literatura espírita pelas mãos do médium Divaldo Franco, alerta que a reclamação é perda de tempo. Realmente, quem reclama está perdendo a oportunidade de agradecer, de fazer algo útil na existência. Aquele momento de reclamação não nos leva a resultado efetivo, então poderia ser absolutamente dispensado, sem que fizesse falta alguma. Não estamos aqui, é lógico, meus irmãos, cogitando da avaliação serena e necessária para determinadas situações. Vamos dizer aí, que ocorrências e circunstâncias que vivenciamos, fruto da nossa iniciativa ou decorrente da nossa ação, a ação de terceiros. É importante sim avaliarmos para melhorar o que for indispensável à caminhada evolutiva. Nos silenciemos, pois o silêncio seria melhor então que nos silenciemos, pois o silêncio na maioria das vezes traduz na melhor das respostas, em vez de reclamar. Vamos assumir um compromisso de agradecer pelo menos uma vez em cada período do dia. Agradeceremos então pela manhã ao acordar. Cada dia é como se fosse uma nova encarnação. No período da tarde, quando almoçarmos ou olharmos o crepúsculo, ou ainda estivermos no trânsito, que nos oferece o ensejo de desenvolver as várias virtudes, tais como a paciência, a tolerância e a indulgência. E agradeçamos ao final da noite por mais um dia repleto de oportunidades e desafios para o aprendizado constante. Amanhã, depois de amanhã e depois. Se analisarmos detidamente, meus irmãos, chegaremos à conclusão de que a vida nos oferece muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Agradecer faz bem à saúde integral do indivíduo. Nós trouxemos aqui nesta noite essas reflexões que, conforme a benfeitora Joana de Ângeles nos diz no livro Leis Morais da Vida, seja qual for a ocorrência que te surpreenda,
concitando-te, seria te levando ao júbilo ou à aflição, vamos dar graças. Seja qual for a ocorrência que nos surpreenda, que não estávamos esperando, nos levando ao júbilo ou à aflição, independente, vamos dar graças. Não te ouvides do valor da gratidão nos passos da vida. A cada instante está chamado ao reconhecimento pelas concessões que te enriquecem em experiências, em iluminação, em saúde e paz. Há pessoas que, não obstante a elevação de propósitos, como dissemos anteriormente, se sentem constrangidas, angustiam-se, sem encontrarem a forma de expressar as graças de que estão possuídas. Não conseguem porque não olham para dentro de si. Outras acreditam que não se faz necessário apresentar ao benfeitor os protestos de reconhecimento, porque são mais valiosos os que se demoram silenciados. O silêncio é importante, mas o silêncio da reclamação, que ela não se faça, mas a gratidão de dentro de nós, que saia de dentro de nós em forma de bons pensamentos, de bons sentimentos. Uma palavra de bondade ou uma frase simples, porém imantada pela unção da sinceridade, estimula e alegra quem a recebe, concitando a novos cometimentos e continuação dos gestos de enobrecimento e de amor. Vamos dizer aqui, conforme a benfeitora nos diz, o amor que enfrenta a hostilidade e a transforma a hostilidade, ressurge como compreensão no agressor, assim retribuindo a afeição recebida. Agradece desse modo as coisas que te chegam, como sejam e de que se constituam. Favores divinos objetivam a tua felicidade. Se defrontas problemas, agradece a oportunidade, porque é um desafio para a luta pela paz. Se tropeças na incompreensão, agradece o ensejo de provar a excelência dos teus sentimentos. Se despertas na enfermidade, agradece a concessão do sofrimento purificador. Se recebes bondade e afeição, agradece a dádiva para o esforço evolutivo. Se colhes alegria e saúde, agradece o tesouro que deves aplicar nas finalidades superiores da vida. Então, meus irmãos, reconhecimento, como nós dissemos, e gratidão são as duas expansões da alma humana. Reconhecimento e gratidão, que assinalam muito bem o estado moral de cada indivíduo. Porque existem aqueles que só reconhecem, que estão usando a razão e a intelectualidade. E existem aqueles que são gratos, né? O reconhecimento é o testemunho da genuidade de uma coisa e de um fato de uma pessoa. O reconhecimento é o princípio inteligente que nos aproxima da verdade, né? Como virtude moral, o reconhecimento é o princípio de gratidão. Onde o reconhecimento chega ao seu mais elevado cimo, começa a gratidão, a sua espiral, e se eleva ao infinito. Como nós falamos também, a gratidão grava a ideia do bem e mantém pelo autor do benefício vivo o sentimento de carinho. A verdadeira gratidão é aquela que nós trazemos dentro da alma. E faça chuva, faça sol, faça dor ou não, nós teremos gratidão eterna por Deus. Nós falamos das pessoas, mas a gratidão por Deus. Quando vem um problema, que conforme Joana de Ângeles nos diz, né, que parece nos angustiar, uma aflição, nós também devemos ser gratos a Deus, da mesma forma que somos gratos pelas coisas boas que acontecem. Imaginemos se apenas coisas boas nos acontecessem, só teríamos motivos para agradecer, e não somos espíritos merecedores de tudo isso. Somente as coisas acontecerem conforme a nossa vontade. Por isso a gratidão grava a ideia do bem e mantém pelo autor do benefício vivo sentimento de carinho. Aí nós vamos para outra encarnação e nós vamos guardar na nossa intimidade a gratidão por aquela alma que nos ajudou em vidas passadas a caminhar sobre espinhos, a caminhar sobre dores, mas esteve do nosso lado, nos dando força, nos dando coragem para que não desistíssemos de viver,
não desistíssemos perdendo a coragem, a fé e a esperança, porque Deus nos ama e esse amor de Deus nos faz fortes e corajosos. O reconhecimento lembra a ideia do benefício, como nós falamos. Ah, foi fulano que fez, é mesmo. Nossa, ele é bom, né? Foi muito interessante o que ele fez. Isso é reconhecimento. Lembra a ideia do benefício. A gratidão aviva a lembrança do benfeitor. Como Deus é bom o tempo todo. Tá doendo, tá com espinho na carne aqui enfiado, vários espinhos, sangrando. Mas eu tenho gratidão a Deus pela oportunidade desta encarnação. Porque eu sei que depois desta prova, tudo vai virar diferente. Se eu passar por ela com resignação, com paciência, com perdão e com calma. O reconhecimento é um movimento de inteligência variável. Como é variável a inteligência em cada ser humano. Por isso que muitas vezes o reconhecimento de um é diferente em relação ao outro. Que enquanto aquele está saindo do reconhecimento para o desenvolvimento da gratidão, aquele outro ainda está no início do reconhecimento. Dessa forma que falamos, como virtude moral, o reconhecimento é o princípio da gratidão. Onde o reconhecimento chega ao seu mais elevado cimo, a gratidão começa a sua espiral que se eleva ao infinito. Muitas são as almas reconhecidas, mas poucas são as que têm gratidão. Como nós contamos na história inicial, na passagem aqui de Lucas, né? Capítulo 17, versículo de 11 a 19, 10 leprosos gritaram a Jesus, que estava ali entre Samaria e Galileia, e Jesus entrando numa das aldeias entre Samaria e Galileia, gritam: Senhor, nos ajude! E Jesus apenas virou para o lado deles e falou: vá e se apresente aos doutores. Ele nem sequer levantou as mãos. Ele só virou e estavam todos curados. E dos 10 leprosos curados, apenas um voltou para agradecer a Jesus. E Jesus pergunta: onde estão os 9 outros homens leprosos? Somente o samaritano voltou, né? E a gente então diz: no reconhecimento só age o interesse, na gratidão é o amor que fala. O mundo está cheio de reconhecidos, mas vazio de gratidão. Que possamos aí, meus irmãos, nos enchermos de motivos para agradecer a Deus, independente do que nos aconteça. Essas provas que estamos passando, nós pedimos ela. Se não pedimos e não foram programadas no plano espiritual antes de reencarnarmos, os benfeitores entenderam que elas eram importantes e necessárias no nosso processo evolutivo de transformação. De repente, não estava programado na nossa encarnação uma doença kármica, que nos levaria a alguns anos de tratamento, de cuidado, de recolhimento. Mas devido aos nossos movimentos morais de transformação, na prática da caridade, na prática do bem, na prática do amor, do perdão, do exercício, os benfeitores e a justiça divina decidiram: ele está pronto para passar por aquela prova que iria acontecer daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, daqui a 3, 4 reencarnação. E acontece na nossa vida. E algumas pessoas perguntam: mas fulano é muito bom, por que isso está acontecendo com ele? Porque ele fez por merecer. Nós fazemos por merecer as provas e expiações. E elas são benditas. Como Emmanuel diz, a dor é um constante convite à vida, a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Porque quando a dor bate, nós nos apressamos a estarmos mais vigilantes em oração, conversando com Deus. Essa entrevista com Deus. Que possamos aí, independente da dor, como Joana de Ângeles nos diz, seja qual for a ocorrência que te surpreenda, concitando-te ao júbilo ou à aflição, dai graças. E Emmanuel nos diz: a dor é um constante convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. E tem gente que está fugindo dessa entrevista, porque quando a dor bate, fica mais nervoso, com raiva, revoltado, dizendo que Deus esqueceu dele.
E Deus está esperando uma entrevista com este ser, porque Ele ama muito. Como Joana de Ângeles diz, estamos mergulhados no amor de Deus, não tem como fugir. Deus é amor, Ele está dentro de nós. Nós estamos mergulhados no amor de Deus. Que coisa linda! Precisamos entender isso. Como dissemos algumas vezes, esse entendimento tem que descer daqui, da intelectualidade para cá. Aqui é o reconhecimento, aqui é a gratidão. Como diz Emmanuel, a dor é um constante convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. E Deus está nos convidando a essa entrevista várias vezes, que possamos aceitá-la, porque Ele nos ama e tudo que Ele faz é por amor. Que Jesus nos abençoe nesta noite tão maravilhosa de 5 de outubro de 2020, que possamos ser merecedores das entrevistas com Deus. Nesta noite, agradecidos mais uma vez pelos companheiros da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, pela oportunidade de nos reunirmos, cada um no seu lar, para falarmos de Deus, de Jesus, de amor, de gratidão e entendermos a diferença entre gratidão e reconhecimento. Reconhecimento e gratidão são as duas expansões da alma, que assinalam muito bem o estado moral de cada indivíduo. Gratidão a vocês que se conectaram, gratidão àqueles que irão se conectar. Sejam bem-vindos. Vamos fechar os nossos olhos. Aqueles que deixaram águas, garrafas, jarras, copos do lado, vamos pedir aos espíritos amigos que fluidifique como as casas espíritas. Nas casas espíritas estamos acostumados. Fechando os nossos olhos mais uma vez, sentindo a presença de Deus em nossa vida, em nosso lar, pedindo a Jesus que venha até nós, que ajude-nos a irmos até Ti, Senhor, porque fizestes o convite há muito tempo. Vinde a mim, já nos convidou para ir até o Senhor. Mas pedimos que possamos senti-lo em nosso lar, em nossos corações, em nossa alma, aliviando as aflições, as angústias, as dores, dando o impulso para a força, a coragem, o perdão, a fé, o otimismo. Obrigado pela vida, pelo lar que nos acolheu nesta encarnação, pelos nossos pais que nos aceitaram como filhos, que nos deram um nome, que cuidaram de nós, deram a educação que eles sabiam e entendiam que era melhor. Envolva os nossos familiares, todos aqueles que fizeram parte da nossa história, da nossa vida até hoje, e irão fazer parte da nossa vida a partir de amanhã. Que possamos contribuir com a vida, sendo pessoas de bem, de amor e de paz. Ó Jesus amigo, esteja conosco. Abençoa os nossos propósitos no bem. Envolva o nosso trabalho, onde ganhamos o pão de cada dia. Que não percamos a fé e a esperança. Que não desanimemos. Que brote de dentro de nós a semente da caridade, de ajudar o próximo, de ter piedade diante da dor do outro, de orar pelo próximo. Obrigado, Senhor, por esta semana que se passou, pela semana que se inicia. Obrigado pelo Teu Evangelho, pelo Espiritismo que tanto nos consola e esclarece. Que os benfeitores amigos da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, que o nosso anjo guardião que está conosco constantemente possa fluidificar as águas colocadas, para que os elementos fluídicos, como remédios para tratar o nosso corpo e a nossa alma. Obrigado por tudo que temos, pela vida incessante que brota dentro de nós. Obrigado, Senhor, por Tua existência, Jesus. Obrigado por reconhecermos a existência e o amor de Deus. Abençoe-nos, ampare sempre e que possamos seguir fortes e firmes contigo. Muito obrigado, Senhor. Aos amigos conectados, mais uma vez, gratidão. A nossa próxima palestra pela Casa Espírita André Luiz de Cuiabá será no dia 19 de outubro. Estaremos novamente reunidos, mais uma vez falando do Evangelho, falando do Espiritismo. Pedimos àqueles que gostaram da nossa fala
que possa compartilhar nas suas páginas do Facebook, pelo WhatsApp, que divulguem para que outras pessoas também possam entender a diferença entre reconhecimento e gratidão e entender o quanto é importante sermos gratos. Agradecemos mais uma vez a presença de todos, encerramos a nossa fala e a nossa participação nessa noite, pedindo a Jesus que nos abençoe, envolvendo todos os companheiros, seja da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá e de todas as casas espíritas que se conectam conosco, de todos os trabalhadores, companheiros, que estamos com saudade de estarmos próximos, de nos vermos e abraçarmos. Que Deus quer que logo mais isso aconteça. Que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um beijo no coração de todos.